Estava ali jubilante enquanto eu estava ouvindo o louvor e Deus estava falando profundamente ao meu coração. Profundamente ministrado. Quando ele diz que a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele pertence o louvor, ao único Rei, ao Rei dos Reis. E eu estava dizendo: Senhor, eu consagro a Ti a minha vida. A cada vez que eu me lembro, é tudo sobre Ele. Então eu gostaria que os irmãos atentassem de que tudo tem a ver com a glória dEle. O irmão João, quando começou a sua ministração aqui, ele falou sobre alimento, né? E eu estava me lembrando, antes mesmo de Deus manifestar sobre alimento, na criação, antes de Ele criar todas as coisas, quando Ele olhou para a terra, Ele só olhou trevas, escuridão. Não havia nenhum tipo de revelação, nenhum tipo de conhecimento, não havia nenhum tipo de sabedoria. E a primeira coisa que ele disse: haja luz. E esta luz não tinha a ver com os astros da lua ou do sol. Ele estava dizendo assim: olha, eu estou revelando a luz, que é o alfa, que é o início de tudo, que é aquilo por qual tudo é criado. E ele ainda não era o momento dele colocar o holofote sobre isso, mas ele disse assim: haja luz. E debaixo desta palavra, haja luz, todas as coisas começaram a ser criadas, todas elas. E eu acho uma coisa interessante que, antes mesmo de ele falar sobre necessidade, sobre saciedade das nossas necessidades, ele começou a criar todo um universo que proclamasse a sua grandeza. Que era para quando o homem fosse colocado no plano terrestre, ele pudesse olhar que havia tudo sido criado, de que havia um Criador, de que havia um Senhor, de que havia alguém que precisava ser reconhecido na sua plenitude. Mas o principal foco de Deus sempre foi revelar o seu Filho. Como se fala da questão da necessidade, nós sempre, os seres humanos, nós somos insaciáveis em se falando de necessidade. Sempre nós temos um sentimento dentro de nós de que está sempre faltando algo. Mas você sabe o que acontece isso? É muito confundido fome, né? Sempre está ligado com fome. Nós sempre, ainda que estejamos de barriga cheia, né? Nós não temos saciedade. Nós temos um problema muito sério, que há muito tempo a humanidade foi acometida, que é uma situação chamada ansiedade. Que tem um texto que eu não estou lembrado aqui, mas está em Eclesiastes, que diz que Deus colocou dentro do homem uma necessidade de Deus, né? Um sentimento, um desejo pela plenitude de Deus. Nós já nascemos com isso. Deus colocou dentro de nós essa coisa. E o pastor Quias me pediu para ministrar
enquanto eu estava sendo ministrado, muita coisa foi se acrescentando daquilo que Deus tinha falado no meu coração. E o título da mensagem que eu vou trazer nesta noite é tempo de viver a plenitude da graça de Cristo. É tempo de viver a plenitude da graça de Cristo. Foi sempre sobre isso. Perceba bem que quando Deus cria o homem, Ele diz que Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso quer dizer que o homem foi criado com a sua própria imagem, da sua matéria. Não havia nenhum tipo de necessidade, porque Ele já tinha suprido tudo. E a gente percebe que quando uma das primeiras provisões que Deus começa a fazer antes mesmo de criar, Ele cria toda uma floresta. E Ele diz que nós íamos nos alimentar de frutos, né? Tá lá o jardim. E olha só, era só você erguer os olhos, olhar para o fruto que está no alto, pegar e trazer à boca. Só que Ele colocou uma condição para isso. Ele disse, olha, tem tudo no meio do jardim, não falta nada, você só tem que fazer o quê? Erguer os olhos, estender a mão e tomar do fruto. E Ele disse, colocou uma condição. Olha, no meio do jardim tem uma árvore de que vocês não poderão comer, porque tem muito outro tipo de alimento. Perceba bem como é que é um Deus que Ele cria um universo tão maravilhoso. Ele nos colocou com suprimentos de que não faltaria nada. Mas ainda assim, o homem sempre tem esta coisa, eu acho que desde o início, essa coisa assim de desobedecer a Deus. Porque não tinha nada a ver com a questão do fruto, tinha a ver com uma decisão. Tudo aquilo que nós fazemos contra a vontade de Deus nos traz consequências. E perceba bem de que quando a gente, todas as vezes que a gente tem que pedir alguma coisa para Deus, a gente tem sempre, como o salmista disse, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Então é do alto. Então Ele cria o quê? Uma floresta, onde que eu só tinha que estender a mão e pegar. Mas o homem toma a decisão de quê? De desobedecer. E quando ele faz isso, ele abre mão de todo o seu suprimento. E Deus disse, olha, você não tinha tinha tudo. Primeira coisa que eu coloquei sobre vocês, a minha plenitude, o haja luz, eu revelei o meu favor, antes de tudo. Deus revelou o favor para nós antes de tudo. E quando o homem toma a decisão de desobedecer, ele disse, agora, infelizmente, vocês vão ter que se abaixar. Vocês vão ter que comer do fruto do vosso suor. Vocês vão ter que comer do fruto da terra. Antes vocês tinham que comer do fruto da árvore. Agora vocês vão ter que se abaixar. Vocês vão ter que se curvar para suar e conseguir o alimento de que vocês necessitam. Agora vocês estão por conta. Porque a partir de agora, vocês vão ter que sair da terra do suprimento. E assim aconteceu. Deus teve que colocar o homem, né? E louvado seja Deus porque Ele fez isso.
Por que eu digo que foi louvado seja Deus? Porque Deus fez isso, porque que ele expulsou Adão do paraíso, da onde era a terra do suprimento. Porque na terra do suprimento também era a terra da vida eterna. O Éden era a terra, era a garantia da vida eterna. E ele pensou assim: se eu deixá-los aqui, eles vão viver eternamente na morte. Então eu tenho que usar do meu plano B. Deus sempre tem um plano B. Deus não erra. Deus sempre tem um plano B para nós. Às vezes, quando você acha que tudo está acabado, que está assim, fim, não tem mais jeito, aí Deus disse: não, agora é a hora do meu plano B. Agora vocês fizeram tudo o que era possível que vocês fizeram uma escolha, mas agora que vocês clamam por mim, agora eu vou apresentar. E tudo tem a ver com o seu filho. Eu acho uma coisa interessante, é que quando Deus coloca Adão fora do paraíso, um dia, quando nasce um dos seus filhos, já depois da expulsão, nasce um menino chamado Abel. E esse menino, e aí depois nasce outro chamado Caim. E aí o seguinte, eu acho uma coisa muito interessante nisso, é que os dois tiveram atitudes de que um agradou a Deus e outro não agradou a Deus. E eu sempre me perguntava por que Deus não se agradou, porque o outro fez uma horta, uma coisa muito bonita, plantou, se esforçou, né? E levou do fruto para Deus. E Deus disse que não se agradou. Mas tem um que era como que pastor de ovelhas, e ele pegou uma das suas ovelhas, matou e ofereceu para Deus como sacrifício, e ele se agradou. Mas sabe por que isso? Porque Caim, ele pegou do fruto da terra, do fruto do seu esforço, lembrou da desobediência do seu pai, lembrou do seu pecado, lembrou que a terra era amaldiçoada, ficou amaldiçoada, era do fruto da terra. Mas Abel não. Abel pegou da carne e do sangue de um cordeiro que tem vida, que tem sangue, que lembra com o Cordeiro de Deus, lembra com o Senhor, lembra com o nosso Salvador, o seu Filho que ele havia de revelar no futuro. Mas que também na eternidade diz que ele já havia sido oferecido antes da fundação do mundo para ser o Salvador do mundo. Nós sempre temos que entender uma coisa. Qual é o plano de Deus para nós? O plano de Deus para nós, para a humanidade, está sempre ligado ao seu Filho. Ele é a solução. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o pão vivo. Né? Começamos a falar sobre alimento. E eu estava me lembrando, estudando alguma coisa, eu ouvi falar um pouco sobre a questão do Egito, né? Lá no Egito, quando o povo de Israel foram levados como cativos para o Egito, e tudo que eles se alimentavam lá eram frutos da terra, do seu esforço.
era o quê? Pepinos, melões, alhos, cebolas. Esse era o alimento deste povo que por 400 anos tiveram que comer do fruto do seu suor. Ficaram lá por muito tempo. E um dia Deus revelou um resgatador. Alguém que lembrava também o seu filho. Levantou um profeta. Profeta sempre se lembra de uma coisa. O sacerdote é do homem para com Deus. Mas o profeta sempre é de Deus para o homem. Então ele levanta um profeta chamado Moisés. E este menino é criado na terra do Egito como um futuro faraó, um príncipe. Só que dentro dele não tinha Egito. Ele era príncipe por fora, mas por dentro queimava alguma coisa de Deus dentro dele. É tanto que um dia ele se indigna por ver a maldade dos egípcios sobre o povo. Deus sempre vai escolher alguém que tem uma semente do seu filho dentro dele. Deus sempre vai levantar alguém. Posso até dizer que aqui tem pessoas que têm essa partilha de Deus, essa partícula de Deus, este chamado de Deus dentro de si, de que só precisa de uma coisa: dele revelar a plenitude do seu filho, para que isso que ele colocou dentro de mim e colocou dentro de vós, isso glorifique a Deus. É tanto que quando Abel oferece o cordeiro, eles, me agradei disso. Ele não mandou ele matar o cordeiro, mas ele disse, isso tem a ver com meu filho. Então eu me agrado disso. Então talvez o que falta aqui, que nós tenhamos que pensar, o que é que eu estou oferecendo para Deus? Eu estou oferecendo para Deus fruto da terra, ou eu estou oferecendo para Deus do fruto daquilo que vem do alto? Né? Existe também, lá em Deuteronômio 8, do 7 ao 9, ele diz assim, ele fez uma promessa ao povo de Israel. Olha só, eles estavam comendo cebola, pepino, tal, aquela coisa lá. Quando ele foi entrar na terra prometida, Deus disse assim para eles, olha só, isso aqui é um plano terrestre, um plano horizontal. Eles estavam vivendo um plano horizontal, onde que eles tinham que se curvar para tirar o fruto da terra. Quando ele promete levar para a terra prometida, ele muda este padrão, né? Ele diz assim, olha, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, terra de águas, de fontes, de mananciais que saem dos vales e das montanhas, quer dizer, alguma coisa descendo do alto. Terra de trigo, de cevada, de vinhas, de figueiras, de romeiras, de oliveiras. Então, assim, tem cinco dos principais alimentos da terra prometida que está no nome fruta. Primeiro deles de fruta é figo. Você tinha que erguer a mão e pegar do alto, né? A romã, você tinha que pegar do alto. E aí tinha a questão também, ele diz que é do mel, que é da tâmara, também que vem do alto, né? Tem a questão do trigo, a questão da cevada,
E isso tem um significado espiritual. Você tinha que acessar, sempre que você ia acessar alguma coisa, ele estava dizendo, olha, vocês têm que olhar para cima e tomar novamente. Deus está o quê? Recuperando o padrão lá do Éden. Olha, o padrão da terra prometida é parecida com o padrão do Éden. Vocês não vão deixar agora de sair do encurvamento, se erguer. Vocês não terão mais que trabalhar na terra, que depender da terra. Vocês já vão entrar numa terra já pronta. Ele disse, vocês morarão em terra que já foram construídas. Vocês tomarão posse de vinhas que alguém construiu. Olha só a mudança de padrão de Deus. Isso tudo porque tem a ver com o padrão da revelação do seu Filho, da plenitude do seu favor. É isso. É sobre a provisão. É sobre abundância. É sobre nada faltar. O salmista Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso tem a ver sobre suprimento, tem a ver também sobre suprimento. Tem a ver sobre você ter em abundância, tem a ver. Mas tem a ver sobre a plenitude de Deus. Não faltar nada é porque dizer assim, Deus é pleno para mim. Se Deus é pleno em mim, então eu tenho suplemento pleno. É que quando eu tenho a plenitude de Cristo, quando eu tenho a plenitude do Espírito Santo em mim, quando eu tenho a plenitude de Deus em mim, nada vai me faltar. Você sabe por quê? Porque quando nós temos a plenitude de Cristo, quando nós temos a plenitude do Espírito em nós não temos ansiedade. Nós não temos necessidade de nada. Ainda que, olha só, ainda que estejamos com fome. Ainda como o Abacuque disse, não importa. Ainda que não haja gado nos currais, ainda que não haja figo nas figueiras, ainda que não seja, não importa. Eu tenho a plenitude de Cristo em mim. Quando eu tenho a plenitude de Deus em mim, a certeza de que Deus está comigo, nada me faz falta. Sabe quando é essa coisa de que o povo do Egito, o povo Israel está no deserto, está no Egito, e ele está faltando o que para eles? Faltando pepino, faltando cebola. Só coisa de que não alimenta. Eles se esqueceram de que o que Deus estava ali não era sobre alimento. Deus queria mostrar para eles que a presença de Deus era que fazia com que eles não sentissem necessidade. Meus irmãos, eu posso lhe dizer, eu sei o que é passar fome. Eu já passei fome. Já passei fome. Não é porque quando a gente tem Cristo, de que tem momentos que Deus coloca em prova. Mas sabe o que acontece? Eu já tive um momento de que eu não tenho o que comer. Mas eu tinha uma fé e uma certeza de que Deus ia me suprir naquele dia. Havia tristeza em mim? Não.
havia uma certeza de que eu tinha alguém que ia suprir a minha necessidade. Às vezes, eu tenho observado durante a minha vida, é que eu vejo muitas pessoas que se esforçaram muito, juntaram muitos pepinos e muitas cebolas, e ele acha que isso é suficiente. E Deus está querendo levar ele para um nível de dependência dele, de presença dele. Se cebola, pepinos e melões fosse o plano de Deus, ele não ia tirar eles do Egito. Porque a desculpa de Deus que usou foi que usou uma figura de uma terra, de que eles não iam ter que eles iam sair de uma terra de escravidão para uma terra de desfrute. Não é diferente hoje. O diabo está sempre nos oferecendo pepinos, cebolas e melões, que por acaso são alimentos que quando se estragam são tão terríveis, né? O mau cheiro. E Deus quer dizer, meu filho, eu vou lhe levar para uma terra viva, em que você não precisa guardar nada, você só tem que ir lá e pegar. E quer ver uma coisa mais interessante? É que quando o povo de Israel está no meio do deserto, de que eles estão plenamente supridos, Deus não faltava nada, e quando eles disseram, não, nós queremos carne, Deus poderia mandar matar os camelos, matar todas as coisas que estavam ali, mas ele disse, não, eu vou trazer alguma coisa que mostre para eles que é do alto. Então ele mandou descer codornizes, alguma coisa que voa, que tem alguma coisa que vem do céu, alguma coisa que é pão, ele mandou descer maná. Tudo para se lembrar de que é do alto. E não tem a ver com fome. Tem a ver exatamente com essa necessidade que nós temos. Eu não sei se vocês eu sei que vocês já tiveram isso, experiências assim. De quantas e quantas pessoas que convivem com vocês, às vezes acabaram de se alimentar, mas tem um sentimento de que está faltando algo. Não é, pastor? Está de barriga cheia, mas está, meu Deus, e aí amanhã? O que é que eu vou comer amanhã? E aí amanhã? O que é que eu vou beber amanhã? Mas, gente, eu não acabei de comer hoje. Deus não acabou de suprir. Então isso não tem a ver com fome, não tem a ver com suprimento, tem a ver com a necessidade que nós temos de ter a plenitude de Deus em nós, para que não cause essa ansiedade, né? E o que é que nos falta de fato? Nos falta saber de que Cristo é o nosso pão vivo. Este é de que mesmo quando nós necessitemos de alimento, estejamos com fome, faltando alguma coisa, entre aspas, mas de que nós estejamos contentes. Então, quando nós entramos nessa atmosfera de gratidão, de agradecer a Deus, de louvar a Deus, todas as vezes que nós começamos a agradecer a Deus, ter um coração grato para com Deus, Deus sempre tem algo para nos revelar, para nós, né? Colossenses 2, 9 e 10 diz assim, portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estás aperfeiçoado. Ele é a cabeça de todo o principado. Romanos 8, 1 e 2 diz assim, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou
do pecado e da morte. Então, assim, o que é que de fato nos faz viver como escravos do Egito? Tem a ver com esta situação da revelação do Salvador. Não é algo externo, corporalmente falando, orgânico. Tem a ver com a necessidade da nossa alma de redenção. Porque às vezes, muitas das vezes, nós estamos com o nosso corpo suprido, mas a nossa alma está com fome. Está com fome de quê? Com fome de Deus. Está com fome da revelação do Filho de Deus. E quanto de nós, filhos de Deus, de que já entregamos a nossa fé, a nossa vida a Cristo, mas ainda estamos vivendo como escravos. Ainda não enxergamos, ainda não tivemos essa revelação de que Deus quer suprir todas as necessidades da nossa alma. Porque a ansiedade, ela reside aonde? Na nossa alma. É claro que responde no nosso corpo, sim. Mas se nós estamos conscientes de que nós precisamos submeter a nossa alma ao Senhor, o corpo vai ter que responder. Porque a nossa alma tem que ser submetida ao Espírito Santo. Pastor Ilquias tem sempre falado aqui que esse é um ano de um mover do Espírito Santo. E mover-se debaixo do Espírito Santo é rendição. Nós temos que nos render ao Senhor. Nós temos que buscar a sua face. Só quem às vezes geralmente está encabeçando a questão da intercessão sabe o quanto é pesado quando estamos na presença de Deus buscando. Quantas e quantas vezes, todas as quintas-feiras, nos domingos pela manhã, estamos na consagração aqui, orando por vós, pedindo para que Deus cumpra isso, de que Ele derrame do seu Espírito sobre nós, sobre toda a carne, e de que nós cheguemos a esta plenitude da revelação da graça de Deus. O pastor Ilquias é incansável de estar aqui sempre orando. Na quinta-feira, felizmente ele não pôde vir. Pastor, você pode ir lá? Posso. E estava aqui. Não estou dizendo aqui para me exaltar, longe de mim. Eu estava aqui só. Só não estava só. Estava eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os seus anjos. Você sabe por quê? Porque sempre lembre de uma coisa. Onde quer que esteja um crente, ainda que esteja isolado em qualquer lugar, sempre vai estar com ele o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é só porque a Bíblia diz assim, onde está 2 ou 3 reunidos no meu nome. Mas Deus diz que nós temos que nos reunir para interceder um pelos outros. Nós temos que clamar ao Senhor, buscar Ele enquanto se pode achar. Nós temos que fazer isso, meus irmãos. Então, para ir caminhando para o final, eu coloquei aqui, existem 3 dimensões da graça de Cristo. A primeira dela é a dimensão da graça que salva, que nos salva. Efésios 2, 8 e 9, ele disse, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a sua salvação não depende de nada de vocês, é favor de Deus, é graça de Deus, só tem que fazer o quê? Se render, entregar a vida a Cristo. E eu sei que aqui, com certeza, todos já foram alcançados por esta graça. A segunda dimensão da graça é a graça que nos sustenta.
2 Coríntios 12, 9, diz: então ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas do que para que sobre mim repouse o poder de Deus. Então, assim, existem momentos que Deus vai dizer assim para nós: olha, a minha graça te basta. Às vezes a gente está pensando que está com necessidades, está com esta coisa da ansiedade da nossa alma, ainda que suprido o nosso corpo, nós estamos ansiosos. E Deus diz: a minha graça tem que bastar na tua alma. Se tu não confiar, né, de que eu tenho a resposta. E assim, a terceira dimensão da graça é a graça que transforma. 2 Coríntios 3,18, ele disse: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, assim, nós temos que crer. Nós temos que crer nesta palavra. E não só crer, nós temos que acessar essa glória de Deus todos os dias. Nós temos que acessar pela fé. Nós temos que acessar isso. E temos também que nos render totalmente a Cristo, né? Nós temos que chegar ao que Paulo diz, ao que diz lá nos Gálatas 2:20, diz assim: logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse meu viver agora que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, se entregou a si mesmo por mim. E também permanecer crendo na palavra, de que a palavra de Deus é resposta para nós, de que é o cumprimento. João 15:7 diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então é isso. Quando eu tenho a plenitude de Cristo em mim, quando eu tenho essa certeza de que a palavra de Deus é a verdade, que o próprio Cristo é o verbo vivo, que ele habita em mim. Então ele diz: quando eu me entregar perfeitamente, quando eu permanecer nele, quando eu crer na palavra dele, e aí nós podemos pedir isso. Amém? E para terminar, ele disse assim: andar no Espírito. Digo-vos, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. O que é isso? É exatamente assim. Quando eu estou pleno em Cristo, quando eu estou cheio do Espírito Santo, a minha alma tem que se submeter à vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então, qual é o meu rogo nesta noite? Que é isso que está aqui, 2 Coríntios 6:2, para concluir aqui. Porque ele diz: eu vi no tempo oportuno, no tempo da oportunidade, te socorri, e no dia da salvação, eis que agora é o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. E essa salvação é o quê? A revelação plena de Deus, que é no seu Filho. Que quando estávamos cantando, dizendo assim: a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele pertence o poder, a glória, né, para todos sempre.